Olá! As Forças Armadas e parlamentares debatem no Congresso as verbas necessárias para garantir a defesa e soberania do Brasil. Nós estamos num grande esforço aí na tentativa de ajudar as Forças Armadas. E no Diplomacia de hoje você vai ver mais. Brasil sem fronteiras. Aumenta a presença de universitários estrangeiros no Brasil. A gente gosta muito do Brasil, da qualidade das universidades. Sprechen Sie Portugueses? A Alemanha comemora o seu ano no Brasil. A religião é muito forte, marcando muito no nosso estado. No Arte Diplomacia, as melhores imagens do fotojornalismo mundial no World Press Photo. E nas colunas culturais, o documentário Garibu, sobre as crianças carentes do Burkina Faso e o som multi-instrumentalista do músico japonês Kitaro. Ao longo do programa, você confere o ensaio fotográfico de Chico Santana sobre a Capadócia, na Turquia. Cerca de 20 mil brasileiros cursam faculdades no exterior. A grande maioria está nos Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. Apenas 1 em cada 4 universitários conta com o apoio de bolsas do governo. Mas isso tende a mudar, pois o programa Ciências Sem Fronteiras pretende apoiar até 2015 os estudos de 101 mil estudantes de graduação e pós-graduação no exterior. Se tem muito brasileiro querendo estudar lá fora, também há muitos estrangeiros querendo estudar aqui no Brasil. Universitários estrangeiros frequentam cada vez mais as universidades brasileiras. Em 2012, ingressaram 12 mil novos estudantes. Os campeões são os colombianos, franceses, portugueses e angolanos. Este ano, até o início de novembro, foram renovados os vistos de permanência de mais 7 mil estudantes estrangeiros. Não é de hoje que o Brasil atrai a atenção dos estudantes de outras nacionalidades. A procura pelos programas de cooperação que viabilizam o intercâmbio revela um interesse crescente nessa via de mão dupla. Os programas de cooperação são para os estudantes estrangeiros e os brasileiros também, em mão dupla. Tem 2 tipos: os acordos interministeriais dos quais a UNB participa, que normalmente envolvem o Ministério da Educação e Cultura e o Itamaraty, e os acordos bilaterais que envolvem universidades apenas, ou grupos de universidades. E no caso específico da UNB, nós temos mais de 200 acordos com outras universidades no mundo todo. Do ano passado, por exemplo, foram outorgadas pelo governo brasileiro, nesse programa específico chamado PEC, 250, eu acho 200, um pouco mais de 250 bolsas, das quais quase a metade foram outorgadas a estudantes colombianos. No Rio de Janeiro e em São Paulo, os universitários vindos de outros países somam entre 5% a 10% do número total de alunos. Isso porque esses centros oferecem mais atrativos, possuem grandes universidades de maior visibilidade. Aqui na Universidade de Brasília, o percentual de universitários estrangeiros não chega a 2%, mas esse contingente praticamente dobrou nos últimos 3 anos. Eles estão antecipando, em vez de formar lá fora e depois vir aqui, eles então estão procurando as nossas faculdades. Isso é um bom sinal, desde que eles sejam aprovados no vestibular e também aprovados no seu curso de graduação. Na UNB, os cursos de Humanas e de Ciências Sociais são os de melhor avaliação. No entanto, a área de tecnologia também é muito procurada. O doutorado do engenheiro colombiano Ferney Quiñones inclui uma pesquisa sobre o aproveitamento de material de demolição na composição do asfalto. Eu lá sou professor em faculdade em programa de engenharia civil, topografia e arquitetura. Uma das características principais, dos objetivos principais que eu tinha, era fazer um curso de pós-graduação em uma universidade de alta qualidade. Sim? E essa aí é uma das características que tem as universidades, ou a maior parte das universidades brasileiras, né? Daniel Trejos, também colombiano, pesquisa o melhoramento de solos moles para viabilizar construções mais seguras. A língua fica um pouco difícil, mas porque tem muitas palavras que são similares no espanhol e
tem significado diferente aqui no português. Então, a gente pensava que seria muito mais fácil, mas ao final tem que fazer um esforço maior. A gente gosta muito do Brasil, da qualidade das universidades, das pessoas, as pessoas são muito formais. O brasileiro é uma pessoa amável. Depois da Colômbia, Portugal e França são os países que mais enviam universitários estrangeiros ao Brasil. Eu estudei esse país daí para pôr em relação à prática com a teoria, entendeu? Para realmente conhecer, saber o que era, realmente falar português e tal. E daí meio que me apaixonei pelo Brasil e decidi ficar aqui para estudar mais e também para trabalhar e criar um futuro aqui, porque tem um monte de oportunidades. Em menos de um ano, os brasileiros voltarão às urnas para escolher seus representantes. As regras eleitorais deverão ser basicamente as mesmas dos anos anteriores, pois a chamada reforma eleitoral não foi concretizada totalmente. E lá fora, como são as eleições? O Diplomacia ouviu diplomatas e especialistas para ver se práticas eleitorais estrangeiras podem ser úteis ao Brasil. A população foi às ruas, entre um cartaz e outro, pedidos para uma revisão no sistema eleitoral. As pessoas, elas como que saem, não é, da sua zona de conforto e começam a pensar um pouco no coletivo, naquilo que é público, naquilo que é de todo mundo. Estas manifestações do mês de junho e julho revelam que o cidadão está impaciente, de saco cheio com a classe política. No que se refere à democracia eleitoral, o Brasil já avançou, mas ainda precisa superar desafios para levar as mudanças às urnas, à mão do eleitor. As manifestações por si só já são a mudança, porque é um momento histórico pensar que os próprios indivíduos, os cidadãos, a sociedade discute, debate, reflete, apresenta propostas. Se tem um modelo ideal de Estado democrático de direito, de democracia, de instituições republicanas, é esse, em que as pessoas, mais que os seus representantes, mais que o presidente da República, o governador, mais que os deputados, os senadores, os vereadores, os próprios indivíduos possam participar. O sistema democrático é praticamente universal, mas cada país tem regras que funcionam para determinado tipo de regime governista e condições geopolíticas. No Uruguai, para o parlamento, as votações são em listas, em chapas partidárias, definidas meses antes por prévias. É o eleitor quem define os nomes dos políticos que estarão nas listas. O nosso sistema é um sistema que foi evoluindo e surgindo, é um resultado da própria história. De uma história que também tem a ver com lutas, porque de fato houve no Uruguai muitas revoluções. No Reino Unido também não há votos em candidatos. O eleitor deve escolher o partido de sua preferência. Cada partido elabora uma lista de candidatos que serão eleitos proporcionalmente ao número de votos obtidos pela agremiação. O modelo busca despersonalizar o pleito e fortalecer as ideologias partidárias. Mas o sistema é do voto distrital. Cada um dos distritos, definidos pelo tamanho da população, tem um representante. Na Inglaterra e no Reino Unido, tem conexões entre os distritos e os parlamentares. Tem conexões como partidos, pessoas votam para partidos, mas também eles sabem os nomes dos parlamentares. A história política de cada país e o nível cultural refletem-se em modelos eleitorais distintos. O que pode ser adequado para uns países, em outros, a prática é diferente. Nos Estados Unidos, qualquer cidadão pode candidatar-se, desde que consiga assinaturas suficientes para fazer a inscrição. É a chamada candidatura independente. Lá também, o cidadão só vota se quiser. Mas no outro extremo das Américas, na Bolívia, o voto, como no Brasil, é obrigatório. É uma condição del Estado boliviano que le impone al ciudadano boliviano ir a conformar los poderes del Estado. Olhar para fora nem sempre ajuda.
os sistemas eleitorais de outros países não serviriam necessariamente no Brasil. E parece que nós não avançaremos, pelo contrário, a gente corre um risco muito grande de um mero experimentalismo, o que seria extremamente danoso, severo, grave para a nossa democracia e para as nossas instituições, se pura e simplesmente importarmos sistemas, regimes, práticas, sem discutirmos como essas práticas, regimes e sistemas têm sido vistos nos seus respectivos países. Porque as informações que nos chegam do trabalho da academia, das universidades nesses países, do trabalho da imprensa, enfim, dos debates, das conferências, é uma crítica também muito severa a determinadas práticas em relação a esses regimes, a esses sistemas. Chegam a cogitar mesmo se não seria o caso de mudar o sistema e adotar, por exemplo, um sistema como o brasileiro. Precisamos debater as relações do Legislativo e do Executivo, precisamos debater a função do Poder Judiciário e, mais do que uma reforma eleitoral, o cidadão está a desejar uma mudança. O governo federal idealizou um plebiscito para que o povo definisse as reformas eleitorais. A iniciativa parte da crença de ser impossível avançar em questões profundas quando o poder de decisão para mudanças está nas mãos de quem tem interesse no processo eleitoral. Após as manifestações populares, o Senado aprovou a chamada mini-reforma eleitoral. Regulou o fundo partidário, o uso de cabos eleitorais e a propaganda. Mas não trouxe alteração significativa no que diz respeito à forma de escolher e eleger candidatos. Os políticos profissionais são os únicos profissionais que dispõem de liberdade quase total para regulamentar a própria profissão, se autorregulamentar. Então, por isso que a reforma política é tão difícil. Nós temos que pedir desculpas ao povo brasileiro, porque há 2 décadas discutimos aqui reforma política e ela não acontece. Há que se mudar. E é evidente que para recuperar credibilidade, para que a população volte a ter esperança nas instituições públicas brasileiras, é preciso um novo modelo político. É possível desde que exista a pressão da sociedade. O cidadão não pode ficar em silêncio, ele tem que se manifestar, porque aqui nós só ouvimos as vozes da rua. Infelizmente, alguns não ouvem nem as vozes da rua. Com uma tímida balança comercial com o Brasil, o Cazaquistão quer se aproximar do nosso país. E para isso abriu em Brasília a sede da sua embaixada. Incrustado na lendária Rota da Seda, que ligava o Oriente ao Ocidente, o Cazaquistão é uma jovem nação que nasceu em 1991, logo após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Brasil reconheceu imediatamente o novo país. Rico em recursos minerais e energéticos, o Cazaquistão tem como principais parceiros a China e a Rússia. Com o Brasil, nos últimos 10 anos, o comércio aumentou de 18 milhões de reais para 200 milhões. Um valor bem pequeno diante dos potenciais das duas nações. O destaque na pauta de exportações brasileiras são aviões da Embraer, produtos agrícolas e carne. Já o Cazaquistão nos vende metais e produtos químicos. A embaixada inaugurada em Brasília é a primeira embaixada cazaque na América Latina e a missão dela é ampliar as relações bilaterais. We share many issues on global agenda. We have similar positions on regional integration. We are growing dynamic economies. We are peaceful, we are friendly. Therefore, we have to work together to promote mutual cooperation in many important areas. Brazil possesses great potential in manufacturing, in new materials, in machine building. We have to promote business-to-business cooperation between the two countries. We have a very strong energy sector. We have a big appetite for developing high-tech sectors of our economy. There is a great room in agricultural sector. Therefore, Kazakhstan and Brazil can partner. No próximo bloco, os festejos do ano da Alemanha no Brasil. A gente volta em um minuto.